Nosso amado pastor, não foi possível ele vir, né, que ele está resolvendo os últimos detalhes da transferência da igreja de Irajá para o outro templo, né? Então, assim, ele está numa correria inefável. Então, ele está nessa correria desde a semana passada, né? Está arrumando ali os últimos detalhes e creio eu que deve inaugurar, obrigado, Barão, que deve inaugurar, né, a abertura desse novo templo no domingo agora. Então, ele está nessa correria de agitação, né? Então não foi possível ele estar conosco nessa noite, mas Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, está aqui. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, profeta. Minha garganta está um caos. Minha língua está cheia de ácido, eu não consigo falar direito. Perdoe se a dicção não for perfeita. Amém? E eu queria falar acerca de algumas doutrinas bíblicas nessa noite, até dentro da oração que o profeta fez, né? Falando acerca de pecado, falando acerca de que ao Senhor agradou moê-lo quem? O Senhor Jesus, e sendo Ele propiciação pelos nossos pecados. É disso que eu quero falar nessa noite. Então convido a você a abrir o Santo Livro na primeira epístola de João, no capítulo 2, a partir do verso 1. Amém? Primeira epístola de João, a partir do verso 1, capítulo 2. Ontem para pregar foi um milagre, rapaz. As palavras difíceis de falar, da onde Nabote veio, eu falei, eu vou parar de falar esse nome. A língua tinha que dobrar, parecia que era língua estranha, eu falei, eu vou parar de falar. Não dá para parar não, mano. O negócio era estreito, rapaz. Mas Deus deu graça. Glória a Deus. Todos abriram? Primeira epístola de João, capítulo 2, a partir do verso 1. Podemos? Glória a Deus. Está escrito assim no Santo Livro, versão King James. Caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Verso 3. Temos certeza de que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Até o verso 6. Quem declara que permanece nele, também deve andar como ele andou. Louvado seja o nome do Senhor. A noiva do Cordeiro tenha bondade, em nome de Jesus. E o tema da minha palavra, ela saiu desse primeiro verso aqui. O tema da minha palavra é o advogado. Saiu desse primeiro verso, onde João, com muito carinho, que João é o apóstolo da teologia do amor, ele reporta a sua carta para seus filhos na fé, e ele, com muito carinho, ele inicia o capítulo 2 dizendo: filhinhos, caros filhinhos, esta palavra vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E me maravilha saber que no primeiro século, o nascimento da igreja, surge esse termo tão atual e tão pertinente. Algo tão peculiar, tão oriundo em nosso meio, falar de advogado. Porque pessoas entram em firmas e saem, a firma não paga, tem que contratar um advogado, e ele vai lá e defende a causa e luta pelos direitos daquele que foi lesado, né? Pensão alimentícia, o marido não quer pagar, a esposa coloca na justiça, contrata um advogado, o advogado vai lá, faz com que o camarada pague, se ele não pagar, vai em cana. Então a palavra advogado, ela é muito atual, ela é muito pertinente. E como pode João,
um idoso, quase que centenário, lá em Patmos, preso. Ele depois de divagar tanto pelo ensinamento de Cristo, você vê a mente tão sábia, tão erudita de João, de falar de termos judiciais. Se fosse o apóstolo Paulo, e como é o apóstolo Paulo, que é um dos teólogos que mais trata acerca de termos judiciais, biblicamente falando, né? A epístola de Romanos é quase que todo um tratado judicial, né? Mas o apóstolo Paulo era um poliglota, um erudito, extremamente eloquente, sábio, inteligente, né? Mas João, ele trata desse termo. Isso me fez estudar a palavra de Deus, isso me fez examinar. Por que João ele fala acerca de um advogado e ele coloca Jesus Cristo como esse advogado? Sabiamente, João colocando isso, ele fala acerca de algumas coisas que muitas das vezes nós não queremos reconhecer. E eu quero que você preste atenção nessa palavra, porque uma das coisas que mais aborrece o Senhor é a hipocrisia, é o farisaísmo, é transvestir uma capa de algo que não é. Isso aborrece ao Senhor. Deus tem uma repulsa extremamente ferrenha contra a hipocrisia, contra o farisaísmo, a inverdade, a mentira. Ele não suporta. Ele não suporta. Dado a um dos seus atributos mais oriundos, peculiar da sua natureza, qual? A sua santidade. Então o Senhor ele não permite a hipocrisia, o farisaísmo. Agora, por que João ele inicia a sua carta falando que o Senhor Jesus é um advogado e se algum de vós cometerdes um pecado, tem um advogado para defender a sua causa? Porque no capítulo 1, entre o verso 8 até o 10, iniciando o capítulo 2, ele fala algo que a gente tem que prestar atenção. Olha só, ele fala isso. Se declararmos, verso 8, do capítulo 1, se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Então não há ninguém aqui que possa falar, eu não tenho pecado. Como o irmão Glaucio orou. Pecamos contra o Senhor, pecamos hoje, somos até indignos de dirigir a palavra ao Senhor. E João ele fala, se algum de vós dizer que não tem pecado, é mentiroso. Engana-se a si mesmo e a verdade não habita em vós. Não habita. Mas só que no verso 8, no verso 9, ele dá uma ressalva para que o impenitente, a doutrina do pecado, a remartiologia, que é a doutrina do pecado, ela é muito extensa. Mas pecados estão como crime. Por isso que ele trata com o termo judicial. Tal qual justificação, advogado, enfim, juiz. É um tribunal. Você tem que ter a visão de um tribunal. Então pecados são como crime. O mandamento de Deus, a verdade, são as leis. O impenitente são os seres humanos que transgridem a lei de Deus. E Deus é o juiz. E todos sabem que aquele que fere a lei, ele tem que ser punido. Ele tem que ser preso. Em alguns países, pena de morte, cadeira elétrica, fuzilamento. Mas só que um detalhe da palavra de Deus que me assusta, e tem algumas pessoas aqui que eu não conheço, tem algumas pessoas aqui novas aqui, talvez estão vindo aqui pela primeira vez, eu não conheço. Agora, independente de conhecer ou não, a palavra fala, se declararmos que não temos pecados, somos mentirosos e enganamos a nós mesmos. Né?
Então eu sou pecador, você é pecador, todos nós somos pecadores. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então não há quem não peque, não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Justo. Então ninguém é limpo diante de Deus. Na oração do profeta, eu sou muito detalhista, eu pego muitas coisas pela mente. Na oração do Glaucio, ele falou algo assim: todos pecaram, nós pecamos, o Senhor é santo, somos indignos, mas fale conosco nessa noite, queremos ouvir a sua voz. Mas a grande questão é que quando alguém é pego em flagrante, cometendo um crime, dificilmente ele assume o seu crime cometido. Por exemplo, essa semana aí está um caos, um reboliço. Os policiais mataram 2 pessoas, supostamente ali traficantes, que tinha fuzil, enfim. Mataram e alegaram que eles tinham alguma pistola ali e iriam esboçar alguma reação contra a vida deles. Todavia eu entendi aquilo como um homicídio, Então, eles já estão presos, estão no BEP, vão responder sobre esse crime, mas eles não assumiram o seu homicídio. Eles não assumiram. Então a grande questão do pecador é não assumir que ele é pecador, que ele comete pecado, que o pecado habita dentro dele. Ele não reconhece, como o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, reconheceu que miserável homem que ele é, devido à natureza adâmica, recebida do seu pai Adão e da sua mãe Eva, que habitava dentro dele. Então o apóstolo Paulo, ele vivia debaixo de um embate, que ele queria fazer o bem, mas todavia ele pegava fazendo o mal. Aí ele fala: mas não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Aí ele clama, a alma dele brada: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, querido, eu quero te dizer nessa noite, se você não entende que você é pecador, hoje é o dia de você reconhecer. Porque se você não reconhecer que você é pecador, você é mentiroso. E eu tenho uma notícia nada agradável de te dar: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. O lugar que compete ao mentiroso é o lago de fogo, é o inferno. Tá bom? Para você? Churrasco? Tá bom? Quer continuar na mentira? Não quer reconhecer quem você é? Mas agora ele diz, no verso 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. De quem que ele está falando? Do advogado, do Senhor Jesus, que sem eu e você merecer, porque nós somos pecadores, todos pecaram, não esqueça disso. Romanos 3,23, todos pecaram. Então, sem eu merecer e eu sem ter condição de pagar um advogado, Deus me deu um advogado. Agora, por que Deus me deu um advogado? Porque pela graça nós somos salvos. E o que é a graça? É um favor imerecido. Eu e você não merecíamos. O que eu e você merecíamos era a condenação. Era o lago de fogo, era o inferno, era o juízo de Deus. Mas só que quem está ensinando isso aqui é o teólogo do amor. Todavia, ele é sério quanto à doutrina do pecado também. Mas é o teólogo do amor. Por isso que ele inicia: se disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas todavia, se confessar, ele é fiel e justo. Opa, amor. Graça, não mereço, mas ele me deu. Então o primeiro fato é não viver uma vida de pecado. Porque ele está escrevendo essa carta aqui para crente, para cristãos.
Então o que ele está orientando aos cristãos? Ele fala: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, não tenham uma vida de pecado. Vocês são pecadores. O pecado habita em vós. Mas vocês foram regenerados, justificados, transformados, nova criatura, vós sois. Romanos 6,14. E o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vós não sois mais dominados pelo pecado, mas todavia, ele dá um precedente. Entretanto, porém, se pecardes, temos um advogado. Aleluia. Temos um advogado. O termo advogado aqui no grego é parakletos. O que significa parakletos? Alguém que planteia a causa de outro diante de um juiz. Então, sem eu merecer, é o chamado advogado público. Vem alguém em minha causa. Eu transgredi a lei. Eu sou digno de juízo. Eu não tenho condição de cumprir. Eu não tenho condição de contratar um advogado. Mas veio um me defender a minha causa. Quem é? O Senhor Jesus. Ele veio defender. Então ele veio pleitear a minha causa diante de um juiz. Quem é esse? Deus. Deus. Por quê? Porque Deus é o supremo criador de todas as coisas. Então, esse Paracletos, esse advogado, ele veio pleitear a sua causa e a minha causa. Mas agora, por que ele está falando disso? Porque ele fala que vós estáis no processo de santificação. Mas todavia, o processo de santificação que termina, que culmina na glorificação, ele não é completo e perfeito. O processo completo é a glorificação. Ou seja, no meio desse percurso, pode haver queda. Pode haver pecado. Então, quando eu peco, esse advogado vem e defende a minha causa. Agora, por que ele não vem me defender, Patrícia? Porque tem um acusador. Tem um acusador que vai ir contra você, dizendo que eu e você merecemos ser condenados. Quem é? Satanás. Satanás. Romanos 14, 12, 10. Romanos 14, 10, a parte B. Só para fechar essa parte aqui do advogado, diz que todos nós compareceremos ante ao tribunal de Cristo. Todavia tem o juiz, o advogado e o acusador, o promotor, o advogado de acusação, eu não sei. Mas enfim, o acusador, e esse daí é Satanás. Ele vai estar sempre querendo nos acusar. Ele está, querido. Ele está. Tanto é que a gente vê esse embate jurídico claro, nítido, cristalino em Jó. Abra sua Bíblia comigo. Jó, capítulo 1, verso 6 até o 11. Isso aqui é um embate jurídico. Jó 1, 6 até o 11. Aqui você vê a cena clara de um tribunal. Eu vou ler para correr para não perder tempo. Mas você que é rápido na Bíblia, abra aí. Para você que não é, preste atenção na leitura. Jó 1, 6 em diante diz: certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, original, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra, e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observaste meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro, justo, que ama e teme a Deus, e se desvia do mal. Diante dessas palavras, questionou
diante dessas palavras, Satanás questionou Yahvé, questionando, será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Olha só o jogo de Satanás, dentro do tribunal. Será que você não está na igreja com outras intenções? Será que você não diz que é crente com outras intenções? Será que você não vem na igreja para arrumar um casamentinho? Será que você não vem na igreja simplesmente para arrumar uma namoradinha? Para se esconder? É isso que Satanás está fazendo. Será que você não vem na igreja para disfarçar o adúltero que você é? Será que você não vem na igreja para disfarçar o mentiroso que você é? Ele está fazendo isso. Será que Jó não teme a Deus com outras intenções? Aí o verso 10. Porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele e de sua família e tudo o que ele possui? Tu pessoalmente tem abençoado todas as obras das suas mãos desse homem, e de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem. Com certeza, ele te amaldiçoará e blasfemará diante de sua face. Olha para cá. Se a sua intenção em servir a Deus não se baseia naquilo que ele é, mas naquilo que ele te dá, você vai ser condenado. Porque Satanás assimilou a forma de ele orquestrar a sua acusação contra os servos de Deus é pelo aquilo que Deus dá. É pelo aquilo que Deus dá. Então a vida do cristão, por mais que ela seja abençoada de maneira material, não constitui-se que Deus está na vida dessa pessoa. Tanto que o próprio Evangelho diz que a vida do homem não se constitui no bem que ele possui. Então Satanás, ele usa daquilo que Deus faz abençoar nas nossas vidas, dizendo que a gente só serve a Deus pelo aquilo que ele faz. E infelizmente tem pessoas que são assim. Eu conheço uma pessoa que ela é assim. Está desempregada, ela entra para a igreja. Empregou, ele some. Está trabalhando, ele some da igreja. Fechou a porta, jejua, monte, consagração, entendeu? Palestra, seja lá o que for, campanha. Está ele lá, é o crente. Mas acabou aquilo ali, arrumou um empreguinho, opa, some. Aí Satanás vai diante de Deus e fala, ó, eu não te falei? Só te serve porque você abençoa. Aí Deus o que tem que fazer? Tem que descer o seu decreto, o seu juízo, porque Deus ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então Satanás, ele age dentro da legalidade, querido. Que legalidade? A que nós damos para ele. Então ele entra aí, o que o termo jurídico diz, as brechas da lei. Só que a brecha da lei de Deus não tem brecha. Quem dá a brecha na lei somos nós. Que queremos fazer negociata com Deus, com o Evangelho, com o mandamento. Não tem negociata com a lei de Deus. Não existe isso no Evangelho. Orar sem cessar. Aonde tem negociata aqui, Patrícia? Examina a Escritura, porque vós cuidar nela a vida eterna. Onde tem negociata aqui? Não existe, querido. O Evangelho é objetivo, direto, reto. Disse Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem artigo definido. É direto, reto. A lei é reta. Não tem desvio, não tem. Agora tem pessoas que querem conciliar, querem escorregar. E não assimila que está errando. Não assimila. Satanás está aí. Apocalipse 12:10 diz que Satanás, o acusador de nossos irmãos, os acusa de noite e de dia. Ou seja, ele não se cansa. Você está dormindo, Satanás está bolando uma maneira de te acusar diante de Deus. De noite e de dia. Ou seja, ele não cochila, ele é incansável. Ele não dorme.
Ele está esperando uma falha sua, um erro seu, um equívoco, para ele entrar, para te acusar. Ele está diante disso. Agora, qual foi a solução de Deus? Porque João, como eu falei, ele é o teólogo do amor. É ele que divaga por toda a extensão desse atributo de Deus, o amor. Olha só o verso 2, a parte A. Volta comigo lá para a primeira epístola de João. Primeira João 2, verso 2. Olha só o que está escrito aqui. Está escrito assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Olha para mim. Aqui João ele já dá uma outra doutrina, a doutrina da propiciação. O que é a propiciação? A propiciação, preste atenção, isso aqui é importante. É a forma que Deus, dando advogado para nos defender, utilizou para que eu e você, mediante a fé, não fôssemos condenados. Ele envia um advogado. Quem é? Jesus. E qual é a forma de Jesus defender a minha e a sua causa? Aqui, ó. Ele é a propiciação. Na versão Bíblia Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém diz que ele é a vítima. Jesus, ele é a vítima. Na versão da Bíblia Jerusalém. Nessa aqui é a revista corrigida e na King James está. Ele é a propiciação. O que é a propiciação? No Antigo Testamento, o sumo sacerdote ele ia uma vez por ano para ali oferecer sacrifício pelo pecado do povo. Então ele adentrava no Santo dos Santos e aspergia ali na tampa do propiciatório, onde tinha os 2 querubins, e ele aspergia ali o sangue da vítima, do cordeiro. E Deus ele vinha e recebia aquele sacrifício. Essa palavra aqui, propiciatório, significa iasmos, que significa aplacamento, satisfação. Então, quando o sumo sacerdote ia e oferecia uma vez por ano o sacrifício em prol do pecado do povo, por isso que João diz, não só pelos nossos pecados pessoais, mas por todo o mundo. Por isso que o mesmo João ele escreve em João 3,16, que Deus amou o mundo, mas de tal maneira que aquele que crê, pessoal, mas ele deu por causa do mundo. Aí ele fala, a propiciação, por quê? Era aquilo que satisfazia e que aplacava a ira de Deus contra o pecado. Agora, se não tiver o sacrifício propiciatório, o que Deus iria fazer? Aonde ele iria satisfazer a sua ira? Em mim e você. Mas o que aplacou a ira de Deus? O sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Dentro da oração do Glaucio, ele citou Isaías 53:10, que ao Senhor, aleluia, agradou moê-lo. Então, quando Deus vê a nação afundada em pecado, ele enxerga que não tem jeito, ele tem que satisfazer a ira dele, porque ele abomina o pecado. A Bíblia fala que o pecado faz divisão entre nós e Deus. Então ele olha para a gente e vê só pecado, só podridão, só imundícia. Não vê nenhuma justiça em nós. Mas Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele entra na frente e recebe a ira de Deus no meu e no seu lugar. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ele é a nossa propiciação. Foi ele que satisfez toda a ira de Deus. Quando Jesus Cristo está na cruz do Calvário e ele brama, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali foi o momento em que o filho e o pai se separaram. Por quê? Porque todos os pecados da terra
foram imputados em Cristo. A Bíblia fala que ele não pecou, ele se fez pecado por nós. Ele se fez pecado no meu e no seu lugar, na minha e na sua mentira, na minha e no seu adultério, na minha e na sua corrupção. Ele se degradou por amor a mim e a você. Ele deu a vida para te livrar da ira vindoura de Deus. Por quê? Porque ele quer defender a sua causa. Porque ele sabe que o inferno é um lugar terrível. E ele não quer que você vá para lá. Ele não quer. Ele não quer. Eu vou ler para você, não precisa abrir. Se você quiser abrir, você abre com Bíblia. Você abra, mas eu quero ler para você Romanos 8, a partir do verso 1 até o 5. Olha só o que está escrito. Portanto agora o quê? Agora que você está em Cristo Jesus. Agora que você creu nesse sacrifício. Agora que você nasceu de novo. Portanto agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Portanto, aquilo que a lei fora incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de ser humano pecador, como oferta do pecado, a propiciação, e assim condenou o pecado na carne, para que a justiça, ou seja, a satisfação de Deus, a justa exigência da lei, se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Verso 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Aleluia. Então aqui, o apóstolo Paulo ele explana todo o plano de propiciação de Deus. Por isso que ele diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo hoje, vivo na fé do Filho de Deus que morreu e se entregou por mim. Aleluia. Aleluia. Porque ele viveu a minha morte para que eu tivesse vida. Por isso que ele fala, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Aleluia. Olha só o que Romanos 3:25 diz. Deixa eu ler para você. Romanos 3:25, 26 diz assim: Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação. Como? Por meio da fé, pelo seu sangue, ou seja, na tampa do propiciatório, proclamando a evidência da sua justiça. Propiciação, satisfação. Por sua misericórdia, aqui amor, compaixão, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Então você não é salvo por Maria, você não é salvo por Maomé, você não é salvo pelo pastor Ricardo, você não é salvo pelo pastor Elvis, você não é salvo pelo diácono Amori, pelo obreiro Fernando, você não é salvo por ninguém, você é salvo por meio de Jesus, mediante a fé. Quem verteu o sangue no Calvário pela sua vida, em prol do seu pecado, foi Jesus de Nazaré. Vertendo todo o seu sangue para que você tivesse vida. E Levítico diz que a vida está no sangue. Por isso que ele tinha que depositar toda a sua gota, toda a sua vida de sangue, para que por meio da fé, em que? Em Jesus, nós fôssemos salvos. Por que Jesus é o único meio? Porque foi Ele, filho. Você é salvo por Ele. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem. Por meio dele, querido. Por meio dele. Como que eu faço isso, Ricardo? Fé. Fé. O que é fé? É acreditar. É dar crédito. É o que Isaías disse, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor.
Deus vai dar crédito ao sangue de Jesus de Nazaré. Quem vai viver pela fé? A Bíblia diz que o justo vive pela fé. Em que você se ampara? Você se ampara no seu emprego? No seu casamento? Na vida que seu pai e sua mãe te dá? Ou você se ampara na cruz do Calvário, no sangue vertido de Jesus de Nazaré? Pela provisão do maná. Em que você se ampara? Qual é o seu objetivo de vida? Quem é o seu advogado? Quem planteia a sua causa? Se for qualquer outra coisa sem ser Jesus, a ira de Deus não vai ser aplacada. Há inúmeras profecias que há de vir um tsunami e vai devastar parte do mundo, e o Brasil há de ser atingido. Por quê? Porque o nível de iniquidade da nossa nação só está crescendo. Aí talvez você já ativou o mecanismo da justiça própria, falou, é os ímpios. Não é os ímpios não, é a igreja. Porque ele fala, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus meus caminhos, eu, o Senhor, virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A igreja brasileira precisa de um arrependimento. A igreja brasileira precisa se humilhar perante ao Deus dos céus. A igreja brasileira precisa jejuar, precisa chorar, se humilhar, prantear diante de Deus, para que Ele aplaque a sua ira. Você acha que é brincadeira, querido? Alguns de nós podem morrer. E se você morrer debaixo dessa condição de pecado, para onde você vai? Só Jesus Cristo pode aplacar a ira de Deus. Ele não vai tomar o culpado por inocente. E nem eu vou ser responsável pelo sangue de ninguém que está aqui. Porque eu estou fazendo o meu papel. Eu estou sendo profeta, eu estou pregando a palavra de Deus. Sem vírgula, sem curva, nua e crua. E eu sou o primeiro a me colocar. Porque Paulo, ele disse, eu faço das palavras de Paulo em 1 de Timóteo 1,15. Digna é essa palavra, digna, fiel é essa palavra, digna de toda aceitação, que Jesus Cristo desceu do céu à terra para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o pior do pecador que tem aqui, querido. Por quê? Porque esse manual aqui, Deus ele abre ele na minha mente de uma forma talvez mais explícita. Então eu sou o pior transgressor, eu sou o pior pecador. Então eu tenho que me humilhar, eu tenho que chorar, eu tenho que me vestir de pano de saco e de cinza. Você já leu em Joel? Por que estava uma devastação em Israel? Praga, gafanhoto comendo tudo, acabando com tudo, peste, gado morrendo, as crianças, o inferno, o repu. O que Joel fala? Ajuntai, vamos congregar, vamos fazer uma assembleia solene. Os sacerdotes, os líderes, se vestir de pano de saco de cinza, chorai, pranteai. Tem que haver um arrependimento, igreja. O arrependimento hoje não é um arrependimento verdadeiro, genuíno. Nós viemos ao culto, ouvimos uma palavra e vamos para a nossa casa, ligamos a televisão, internet, Skype, e é a mesma coisa. Não há uma comoção, não há ali um temor, não há um questionamento de tristeza dentro de si por seu próprio pecado. Não se chega em casa contristado porque pecou contra Deus, porque olhou para uma mulher com intenção impura no seu coração na rua, porque falou uma palavra que não era para falar. Não há arrependimento. Essa palavra falou comigo. E a palavra fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito quer dizer à igreja. Aplacar a ira divina. Ricardo, como eu posso escapar? Eu já te falei, só por meio de Jesus. Mas há um porém.
Há um porém. O que, Ricardo? Verso 3 e 4 diz. Aqui, de 1 João, aqui ele dá a evidência. Irmã Evelyn, irmão Aldo, Arlon, Eduardo, Glaucio, profeta Mauro, Ismael. Aqui ele dá a evidência daquele que é verdadeiramente salvo. Não tem como esconder, pode até disfarçar. Pode botar terninho, sapatinho, bico quadrado, salto de madeira, perfumezinho da Natura, pode ter vocábulo cristão. Ô profeta, fala varão, e aí, faço? Eita agora, é só vitória. Não tem jeito, pode até disfarçar. Pode ser joio, está no meio do trigo, é parecido. Mas não tem jeito. A lei é implacável. Não tem como disfarçar. A malha é fininha. Olha só. 1 de João 2, 3 e 4 diz assim. Todo aquele que tem essa plena confiança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei. E a lei, pois, o pecado é transgressão da lei. Não é esse texto aqui, calma aí. Não está batendo, não está batendo. Não é esse texto aqui. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Senão o joio passa batido. Eu não posso deixar o joio passar batido. Aqui, ó, 1 João 2, 3. Eu estava lendo 1 João 3, 2. Está invertendo a polaridade, eu não posso. Está aqui. Pensou que ia escapar, né, joio? Está aqui, ó. Olha só o texto. E temos certeza de que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que afirma, o fariseu, o cheio, aquele que afirma, eu o conheço, e não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Não está. Não tem como escapar, joio. Não adianta falar, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei. Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei na Igreja Cristã Voz da Verdade. Não adianta. Eu evangelho. Não adianta. Ah, mas eu... Não adianta. Eu expulsei demônio. Também não adianta. O que adianta, Ricardo? João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia! O verbo grego conhecer, gnosos, significa ter intimidade. Você tem intimidade com Deus? Deus tem intimidade com você? O seu relacionamento com Deus é íntimo ou é virtual? Amigo à distância. Intimidade. O termo grego e o judaico, ele é tão agressivo que ele fala do relacionamento íntimo de um homem ou uma mulher. É o relacionamento de Cristo com a igreja que ele quer falar. Ele não está falando de algo superficial. Ele está falando de descrição pessoal, detalhadamente. Deus te conhece e você conhece Ele. E qual é a forma de conhecer? Aquele que afirma, eu conheço, e não obedece. Em outra tradução fala, que guarda. Aqui fala, que obedece aos meus mandamentos. Se não obedece, é mentiroso. A verdade não está nele. Aí as pessoas querem cura. As pessoas querem bênção, quer porta aberta, quer providência divina, quer livramento, quer tudo. Mas obedecer ninguém quer. Tem que matar a carne, a natureza. Eu tenho que fazer isso todo dia, igreja. Todos nós, todos pecaram, eu pequei. E se eu não matar a minha natureza, eu não vou ter intimidade com Deus. Por quê? Porque Deus é puro, Deus é santo. O Evangelho de João 14, 21 diz, aquele que tem meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Guarda, obedece. Obedece a palavra. Intimidade.
Intimidade com quem? Com aquele que te livrou da condenação eterna. É a mesma coisa, igreja. O camarada matou alguém. O camarada matou alguém. Pecou, quebrou a lei. O camarada tem que ser preso. O defensor público vem. E com toda a habilidade que ele tem, ele consegue libertar aquele camarada. O que sai, ele quer no mínimo apertar a mão do camarada, abraçar e falar: muito obrigado porque você me libertou. Mas nós somos semelhantes aos leprosos. Jesus, ele cura 10 ali, só um vem para agradecer. Só um. A ingratidão é algo que entristece a Deus. O mínimo que eu tenho que ter a Deus, que me livrou dessa condenação eterna, é gratidão. E como que eu sou grato a Deus? Obedecendo a sua palavra. E como é que eu faço isso, Ricardo? Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor Jesus. Conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, tendo intimidade. Tendo vontade de conhecê-lo, saber quem ele é, saber o que ele quer, a sua vontade, o seu desejo. Obedecê-lo. Obediência quero e não sacrifício. Ele quer só obediência. Obediência é um ato de gratidão. Porque a mente, que é orientada pelo Espírito, ela é codificada a ser grato a Deus. Como que eu sou grato a Deus? Obedecendo a sua palavra. Por quê? Porque eu sou orientado pelo Espírito. E o privilégio é tão grande que ele que estava fora, ele passa a estar dentro. Ele já não está mais fora, ele está dentro. Aquele que era depravado, corrupto, impuro, agora é templo do Espírito Santo de Deus. O advogado e o penitente agora são uma só coisa. Uma fusão. São os dois. Ricardo, o que eu devo fazer? Verso 5 e 6. E eu estou terminando. Mas todo aquele que guarda a sua palavra, neste o amor de Deus tem verdadeiramente se aperfeiçoado. E dessa forma sabemos que estamos nele. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. Aqui que é o estreito do negócio. A palavra andar aqui significa estilo de vida. Qual é o estilo de vida que eu e você devemos ter? O estilo de vida messiânico. O estilo de vida que Cristo teve. Efésios 5:1 diz: sede, pois, advérbio de tempo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo ele disse: sede, pois, meus imitadores. Paulo, como eu fui de Cristo. Esse é o estilo de vida. Atos 10:38 diz: porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou, estilo de vida, qual? Fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O estilo do cristão é amar e fazer o bem, é libertar os cativos do diabo, aqueles que estão presos, prontos para serem julgados e condenados. Eu e você somos aqueles que fomos salvos pelo juiz. Agora nós somos embaixadores de Cristo e vamos atrás daqueles que estão presos para libertá-los por meio da verdade. Porque a verdade não está fora, mas está dentro. E eu e você somos capacitados para ir e libertar todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque eu e você imitamos a Jesus. Imitamos a Jesus. Ricardo, como é que eu faço isso ainda? Teólogo do amor, João. A essência sua tem que ser o amor. A minha essência tem que ser o amor. Compaixão. João 13:35 diz: e nisto, o quê? Todos conhecerão que sois meus discípulos. Como? Se amardes uns aos outros.
Colossenses 3,15 diz: e sobre tudo isso, revestimos do amor, que é o vínculo da perfeição. Amor. Amor. Você ama o seu semelhante? Se você ama o seu semelhante, você não mente para ele. Se você ama o seu semelhante, você não dá volta. Se você ama o seu semelhante, você compartilha daquilo que Deus te deu. E você compartilha sem cobrar. Eu vou pregar na tua igreja, varão, me dá 1.500 que eu vou lá. Ué, o que é isso? Ué, não é de graça receber, de graça dai? Não, mas mudou agora. A crise está aí, mas para mim não está não. Deixa eu me abençoar. O que está fazendo? Eu estou pregando. Como um cara de safado que fala isso? Desculpe a palavra, mas não tem jeito. Um amigo meu, ele é taxista, um camarada teve a cara de pau de falar isso para ele. Ele falando que ele trabalhava na Petrobras, hoje ele é taxista. Ele falando, rapaz, pô, tô botando currículo aí, tô correndo atrás, mas tá difícil o negócio, cara. Rapaz, tá difícil o negócio de emprego aí, rapaz, corrupção acabou. Ele, mas para quem tem fé o negócio é diferente. Olha só, se eu pego ele de madeira. Nessa hora eu deixo o amor de lado. Brincadeira. Mas o camarada teve uma virtude de falar isso. Não, mas para mim não está muito não. Mas por causa de quê, varão? Eu tenho empregado aí, entendeu, varão? Eu prego meio de semana aí, cobro 250, cobro final de semana aí, 500, entendeu? No mês aí estou tirando 2.500 aí, dá para ficar tranquilo. Filho de Belial. Cadê o amor? Aonde você viu o Messias cobrar para pregar? Aonde você viu o Messias cobrar para curar? Aonde você viu o Messias cobrar para libertar alguém? Para dar vista a um cego? Para fazer um paralítico andar? E o que mais me entristece a minha alma é que tem multidão seguindo esse tipo de gente. Poucos são os que dão ouvido a esse duro discurso. É um duro discurso de se ouvir. Mas o Senhor Jesus, ele também não tem papas na sua língua. Porque quando ele estava alimentando a multidão estava ali. Quando ele começou a falar do seu evangelho, dura esse discurso, quem pode ouvir? A palavra fala que a multidão foi saindo. A multidão não queria obedecer. A multidão queria que Jesus satisfazesse as suas vontades. A multidão queria isso. Aí Jesus olha para a sua escola apostólica e vós também, quer se retirar? Quer ir embora? Quer ir? Sai fora! Que vocês não querem, vai ter outros que vão querer, mas eu vou continuar fazendo a minha obra, a obra do meu Pai. Aí Pedro assimila e entende: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Querido, para onde que eu vou? Da onde eu saí? Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? Voltar para a pouca vergonha? Para o pagode? Para a mentira? Para o alcoolismo? O meu coração tem que se encher de gratidão pelo aquilo que Ele fez na minha vida. E eu tenho que compartilhar com aquilo que Ele me dá. Porque Ele não é meu Pai, Ele é Pai nosso. Ele é meu Pai, Ele é seu Pai, Ele te criou. Ele te ama. Por Ele te amar, Ele deu o Filho dEle por você. Para te livrar da ira vindoura. Para levar você a morar com Ele. Simplesmente por amor. Simplesmente por amor. Qual é a sua condição? Filhinhos, esta palavra vos escrevo para que não pequeis. Está em pecado? Está em pecado? Ou pecou? Você é até salvo, mas pecou. Cometeu um erro. Se sente envergonhado pelo erro. Se pecares, temos um advogado, que é Cristo Jesus, o justo. Ele vai advogar a sua causa. Ele vai te defender. Deixa Cristo defender a sua causa. Qual é o seu problema? Um dia eu preguei uma mensagem, no tema que eu coloquei foi o problema do pecado.
O maior problema que o ser humano tem, querido, não é a conta atrasada. É uma dificuldade, eu sei. Não é a falta de emprego. É uma dificuldade, eu sei, é horrível, principalmente para o homem. Não é um namoro que se rompeu. Causador? É. Não é uma separação que aconteceu. O maior problema do homem é o problema do pecado. E esse Deus já deu a solução. O nome da solução é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! A solução é Ele. Como é que eu termino isso? Como é que eu concluo essa mensagem? João 8,7 ele diz: quem dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Você pode tacar a pedra no maconheiro? Você pode tacar a pedra na prostituta? Você pode tacar a pedra em Lula. Temer, Mao Tse Tung, Hitler. Você pode tacar a pedra em Hitler. Bush, George W. Bush. Você pode tacar a pedra nele. Quem dentre vós que não tem pecado, atire a primeira pedra. Querido, todos pecaram. Mas só que o final dessa situação, esse detalhe que eu estou falando, é de João 8, a mulher adúltera. Jesus dá essa palavra: quem dentre vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém pode tacar. Eu não posso tacar. Nem você. Ninguém. Mas um detalhe que demonstra o maior ato de misericórdia descrito na palavra de Deus é que Jesus olha para aquela mulher e diz: vai e não peques mais. Você está livre. 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 Porque hoje você teve um encontro comigo. E eu sou a verdade. E conhecendo a verdade te liberta. E eu sou essa verdade. E eu sou esse caminho. E eu digo para você: vá e não peques mais. Ele disse isso para mim há 7 anos atrás. E talvez ele pode estar dizendo isso para você hoje, nessa noite. Está dizendo para você: vá e não peques mais. Não viva mais em pecado. Não seja escravo do pecado. Ele disse isso há muitos anos para algumas pessoas aqui. A Patrícia, talvez há mais de 10. Quantos anos, irmã? 20 anos. Jesus disse isso para ela: vá e não peques mais. Disse para o diácono Amorim: quantos anos, profeta? 10 anos. Jesus disse isso para ele: vá e não peques mais. Para o irmão Mauro: quantos anos, Mauro? Quantos anos ele falou isso para você, Mauro? Quantos anos, Mauro? Em 2001, praticamente quase 18 anos. Ele disse essa palavra: vai e não peques mais. Não viva em pecado. Mas todavia, se pecar, oh aleluia, você tem um advogado. Você tem um advogado que planteia a sua causa, que não vai permitir Satanás te acusar como fizeram com aquela mulher adúltera, que não vai querer estacar pedra, que não vai permitir que o diabo taque pedra em você, que faça com que Deus te condene. Mas ele vai advogar, vai plantear a sua causa, vai te defender, vai te pegar no colo e vai falar: tu és meu, eu te defendo, eu defendo, eu aplaco a ira divina. Há 7 anos ele disse isso para mim. Eu aceitei o convite. Eu chamo de gentil convite. Talvez você está aí nessa luta, como o apóstolo Paulo estava pelo pecado, tentando ser certo e não conseguia.
Mas Jesus, ele fala hoje no seu ouvido: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.